Estamos começando o primeiro episódio do podcast da Sertel, o Segurança Pode, na linha com a Sertel, porque segurança pode. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Clara, eu sou representante de marketing da Sertel, e eu estou aqui com a Deise Muri, nossa CEO, Caulin Muri, que é o nosso gestor de projetos, e o Eduardo Lidório, que é o nosso supervisor técnico. Eu gostaria de convidar a todos para conhecer o nosso podcast, nossa primeira edição. E primeiro de tudo, por que a Sertel decidiu, Deise, fazer um podcast? O que nós temos para falar? Podcast virou moda, a gente sabe, mas é uma maneira de informar as pessoas, os bastidores da nossa empresa, de tudo que é interligado ao nosso mercado. Então, a gente vai criar vários bate-papos aqui com pessoas, personalidades do nosso mercado e que possam trazer informação e entender que colocar uma simples câmera não é só a gente olhar e ver que está ali colocado, mas que tem toda uma estrutura que é montada para isso. E a gente achou por bem trabalhar isso para nos levar para as pessoas. Mas vamos lá. O nosso nome do podcast é Segurança Pode. E o que a Sertel tem para falar sobre segurança? A Sertel ela tem respaldo a nível de segurança no Rio de Janeiro? A Sertel só tem mais de 50 anos nesse mercado. Quase 60. Nós somos pioneiros no Rio de Janeiro nessa área de segurança eletrônica. Nós que começamos o interfone e o portão automático no Rio, através do meu pai, que foi o fundador da nossa empresa. E Grande hoje, senhor Muri. isso, João Muri Rosa. E ele, muito sabiamente e com a veia de empreendedor, trouxe esse tipo de negócio que houve um desenvolvimento, assim, nos últimos 50 anos, um desenvolvimento enorme da época que ele começou para hoje, né? Não tem nem como mensurar, mas a Sertel é uma empresa que já tem o know-how e é bem assertiva nisso, as pessoas já conhecem no Rio de Janeiro. Dificilmente uma pessoa não conhece a nossa empresa, graças a Deus. E, Caulin, a nível de segurança, o que a Sertel tem para falar para as pessoas? Então, nos nossos bate-papos aqui, a gente vai falar sobre tecnologia. A gente vai falar sobre as principais tendências de mercado, no que diz respeito à segurança eletrônica, à portaria, o que a gente pode fazer para poder ajudar, o que você pode fazer que está em casa para poder implementar, melhorar a sua portaria, a sua segurança interna, seja na sua empresa, seja no seu condomínio. E é isso. Bom, Deise, você tem mais de. Eu posso falar? Pode falar. Mais de 30 anos de Sertel. É. Você tem quanto, Eduardo? Eu? Tô perto dos 30, tô novinho ainda, né? Na Sertel? Perto de juntando tudo, sim. Nossa, tudo isso. A idade tá Não lembro passando, bem. o tempo vai indo embora. Bom, Deise, você tem quase 30 anos de Sertel. Por Eu que tenho você. 35 anos de Sertel, vamos ser Tá, bem. tá bom, não É queria. isso aí. E por que você continua. Assim, você é uma pessoa que, mais do que qualquer outra da empresa, você literalmente veste a camisa. E por que você continua acreditando na Sertel? O que te faz acreditar e o que te faz acreditar ao longo de 35 anos na Sertel? Gente, esse é um valor emocional, né? A gente está lá desde criança atendendo o telefone, sem mentira. A gente atendia telefone Sertel, bom dia, Sertel, boa tarde, com 10, 12 anos de idade. A gente tirava férias e ia para lá e brincava de atender telefone. E é algo que está na nossa família. Então, é mais do que apenas uma profissão. Tem todo um valor sentimental. Eu tenho funcionários maravilhosos, tem gente que está comigo há muitos anos, pessoas que, como o Eduardo, e, e as pessoas que também já passaram por lá e que aprenderam. Então, é toda uma história, né? Não se começa só com vitórias, e não só se tem vitórias, mas a gente tem todo um amor ao negócio, aos clientes, a profissão. Está no DNA. Eu não sei exatamente te precisar, mas está no DNA e a gente não tem como desacreditar. E eu tô nisso até hoje e eu não sei fazer outra coisa. Até ontem o Caulinho estava falando comigo, mãe,
você vende qualquer coisa. Mas eu quero vender qualquer coisa? Não, eu quero vender a minha empresa, eu quero, porque é nela que eu acredito, nos profissionais que estão comigo, no mercado, naquilo que a gente pode fazer de melhor para o cliente e na estrutura que a gente montou para poder entregar. E, Eduardo, você é uma das pessoas que mostra muito sobre como a Sertel é uma empresa que se pode crescer, se pode ter um plano de carreira. Você começou lá como ajudante, não foi? Assim, e você cresceu lá. E hoje em dia, o que te faz acreditar ao longo de tantos anos na Sertel ainda? Na verdade, na Sertel, quando eu entrei, eu fico brincando, né? Existia o almoxarife, o auxiliar do almoxarife, eu era auxiliar do auxiliar, né? Uhum. E ter, assim, a questão humana. Eu acho que a diferença que para você que está me vendo aqui, eu vejo na Sertel para os demais empresas é a questão humana. O que você quer dizer com isso? O nosso olhar nunca é apenas para a questão financeira. Nós olhamos sempre para o ser humano, que nós estamos nos colocar no lugar do outro, dentro da necessidade, o auxílio que o outro precisa. Fazemos aquilo que muitos não fazem, que às vezes é atender num horário que é inoportuno para alguns, que é 9, 10 horas da noite. Nós tentamos ter, dentro dessa visão, você entende-se que aqui deixou muito de ser a questão de uma empresa e, para mim, se tornou muito mais uma família. Toda família tem os seus problemas, que nenhuma é perfeita. A sua também não é. Mas, né, mesmo assim, existe o amor, o carinho e a cumplicidade. É dentro disso que se acredita, é dentro disso, por esse motivo que estou aqui até hoje e amanhã a Deus pertence, né? Estamos ficando velhos. A verdade é essa que falou sobre a idade. Vai ter que se Vai ficando, aposentar. tá ficando velhinho, né? Mas graças a Deus até aqui nós chegamos e pretendemos superar o período, até porque eu tenho terceira geração, né? Comecei com o João Muri Rosa, estou com a Com Daisy. Daisy e já tô pegando a geração do Caulinho. Eu acho que a próxima geração não vou ter idade para isso mais, não, nem saúde. Bom, e para você que está ouvindo o nosso podcast, você já percebeu que a Sertel ela tem respaldo em segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, por isso, precisa de ajuda? Chama a Sertel. Bom, Caulin, eu queria entender um pouco mais sobre a sua vivência de campo e quais erros que você vê com frequência em projetos que foram mal executados, né, que estão sendo mal executados e o que que você mais vê que a Sertel ela tem aquele diferencial naquela tratativa? Então, a Sertel tem muita experiência com implantações gigantes, enormes. Então, Foi uma a gente escola, né, já. também É, isso. exatamente. A Sertel já fez milhares de implantações e hoje a gente consegue observar, né, tudo que a gente fez e o que a gente precisa aprimorar, né? E isso é uma observação todos os dias, é trabalhar com equipamento, ver que aquele equipamento não é um bom equipamento, ir para outro equipamento, testar esse equipamento de botar no cliente, botar para frente. Então, a Sertel hoje, ela tem essa vivência, eh, e esse é o nosso maior case, é essa questão da experiência, né? E eu vejo muitos condomínios, empresas investindo em segurança e o cara investe 200, 300, 400 mil reais e bota em equipamentos e bota para implantação uma pessoa que não tem essa vivência. Então ele pega esse patrimônio dele e queima. Às vezes a metade, às vezes ele queima 30%. Por quê? Porque todo o projeto tem uma maneira que tem que ser executada. Não é eu penduro a cama e ela está funcionando. Não é eu penduro o leitão facial e ele está. Não, tem o cabo correto para poder fazer, tem a alimentação correta para poder colocar, tem a organização correta para poder fazer. Então, isso é uma coisa que a gente não deixa cair a bola aqui. Então, a gente tem o dinheiro do cliente para a gente é muito importante, tá? Então, honrar o investimento do cliente para a gente é o que é mais importante. Se você pudesse dizer 3 erros que você mais vê com frequência nos condomínios quando você visita, nas empresas quando você visita para fazer um orçamento de uma implantação, quais seriam esses 3 erros? Assim, bem rápidos, Então, o assim, erro é se pudesse preço. Primeiro erro, preço, né? Segundo erro, as pessoas não comparam o mesmo projeto. Então, é vendido eu estou vendendo aqui uma coisa de ouro para você e o cara está vendendo um negócio de bronze. E ele falou, não, mas
vai ficar no meu pulso igual, né? Não, não é igual, eu tô te vendendo uma coisa de ouro. Então, esse tipo de erro é o que mais acontece, e o erro de execução, que é o terceiro, né? Então, a gente vê muito, o cara vendeu ouro, mas o cara não sabe plantar ouro. Tá entendendo? Então, são os 3 erros que eu mais vejo no mercado. Se você quiser evitar erros na sua implantação, conte com a Sertel. Ligue pra gente no 21024000. Bom, Eduardo, eu queria. A tecnologia, ela permite um aumento da segurança em empresas, e condomínios e espaços privados, né? Como é que a Sertel vem acompanhando, como é que você enxerga que a Sertel vem acompanhando a tecnologia ao longo desses anos, desses quase 60 anos de empresa e dos seus 30 de empresa? Olha, não, isso é verdade, isso é verdade. Você falou algum tempinho. A questão é você estabelecer que você não pode parar nunca. Acho que a verdade é essa, você não pode parar no tempo, porque o tempo ele vai correndo e você tem que vir acompanhando, né? Nós somos daquela época que câmera não tinha, computador era time-lapse, o gravador, lembra É. disso? Era aquelas fitinhas cassetes que você colocava ali e É. tinham que vir substituídas uma a uma quando ficava cheia. Hoje em dia você não usa mais esse tipo de equipamento. A Sertel vem acompanhando Tudo, né? tudo, desde que isso acontecer. A Daisy mencionou a questão do próprio portão de garagem, talvez não se saiba, né? Mas o primeiro equipamento a nível de Rio de Janeiro que foi fabricado foi pela antiga Decler, onde a Sertel fez uma parceria com os alemães, fabricou os primeiros motores no Rio de Janeiro, e eu tive a felicidade de começar a testar, né, esse projeto piloto. E hoje nós estamos aí com centrais com inversores de frequência, você tem, mas não tem mais a questão do DVR, tem NVR, inteligência artificial, você tem tantos projetos que você pode anexar a questão de segurança que podem melhorar o seu dia a dia, porque a tecnologia ela veio para agregar, né? Agregar qualidade na sua vida. É uma paz, uma tranquilidade que você não pode medir com valores. Porque nós não vendemos apenas produtos, nós vendemos um serviço. O que é o serviço? É aquilo que faz com que você fale, valeu a pena para mim. E mais do que isso, eu diria, a gente vende segurança, né? Verdade. Exatamente. Eu posso contribuir com essa. Claro. O que que acontece? A gente teve a felicidade de que não existem coincidências. Eu acredito que tudo contribui para que você tenha um caminho novo. E a Sertel teve a felicidade de ser contratada por uma das maiores construtoras do Rio, aonde a gente começou a ter contato com toda essa demanda que o mercado começou a ter a nível de Tecnológica. segurança. E esse contato com esse pessoal, com esse mercado de construção civil, ele fez com que a gente abrisse os olhos e dissesse o seguinte: olha, ou a gente vai ficar vendendo portão e interfone o resto da vida, ou a gente vai caminhar para uma evolução. O primeiro projeto que a gente pegou para orçar, eu me lembro muito bem que o meu parceiro de trabalho olhou para mim e disse assim: nós não temos condição de fazer isso. Você é doida. E eu disse para ele: nós vamos fazer. Se você não quiser fazer, sinto muito, mas eu vou dar meu jeito. E assim foi feito. A gente fez e fez com louvor. No primeiro momento ele não se envolveu e depois ele entendeu que a gente tinha condições de fazer, inclusive melhor até com o acompanhamento dele. O dia que ele assistir isso, ele vai se lembrar. E isso foi a nossa virada de chave. A partir desse dia que a gente decidiu fazer isso, que a gente colocou o pé na porta, sem medo, eu não tive medo. Eu tive cuidado, mas eu não tive medo. E a gente botou o pé na porta e disse: vamos fazer. As portas da tecnologia se abriram para a gente. E a partir disso, só um adendo também nisso que você está comentando, a partir disso, todo ano a gente vai para as feiras em São Paulo, as maiores feiras da América Latina, a gente está sempre em contato com as principais distribuições, as fábricas dos nossos fabricantes, né? Então, é uma reciclagem diária, né? Pudesse dizer assim, os treinamentos, né? Todos os dias a gente tem, né? É impressionante, assim. A gente tem uma sala de treinamento na Sertel, inclusive. A gente
Eu tava falando com o Eduardo ontem de noite, né? Coitado do Eduardo. A gente vendeu um produto diferenciado e a Sim. gente já estava bolando maneiras de fazer com que aquilo seja um sucesso, né? Porque o nossa maior preocupação, né, é entregar aquilo que a gente propõe, né? Isso que é cara, um dos pilares da empresa. E a gente precisa treinar todo dia para a gente conseguir entregar isso com louvor, né? Então, é E não isso. é simples, porque a tecnologia, ela muda todo dia. Então, a coisa está andando muito rápido. E você manter as pessoas o tempo todo treinadas é quase é uma corrida, né? Missão impossível. É uma missão possível porque a gente faz, mas é muito difícil. Não é simples. Bom, a gente falou sobre a questão da evolução tecnológica, então, sobre manutenção, por exemplo. A gente tem muitos condomínios, né, que nós atendemos manutenção, nossa manutenção, inclusive, ela é sábado, domingo e feriado também. Temos agora uma central de WhatsApp. E a manutenção, ela é realmente necessária? Porque a gente enxerga a manutenção como algo fundamental para o cliente. A manutenção, ela é vital, porque locais de praia, locais úmidos, eles podem falar até melhor do que eu, porque são técnicos, né? Mas eu estou falando da minha vivência. O condomínio que não tem uma manutenção, ele simplesmente está deteriorando o patrimônio dele e não está atento às questões, por exemplo, gravações, saber quanto tempo está gravando, se está gravando, a qualidade daquelas imagens, porque não adianta também você ter imagem, você ter gravação e você não ter uma qualidade para identificar o que aconteceu. Então, a manutenção, ela é tudo dentro de um sistema. Sem ela, você não consegue garantir que aquele sistema está sendo útil. Concordam? Então, a manutenção é essencial, né, gente? A gente está falando de produtos aqui que a gente usa no dia a dia constantemente, que é como que a pessoa que acabou de chegar na minha casa consegue falar comigo. Esse é o primeiro produto. Segundo produto, como que eu acesso essa casa dessa pessoa? Então, tá funcionando tudo direitinho? Putz, quebrou agora, quem que eu vou chamar? Vai chamar a Sertel. Então, é, dentro disso, a gente tem situações que acontecem dentro do condomínio. Então, como a Deise falou, olha, quanto tempo tá gravando? Eu preciso ver uma imagem aqui. Putz, a polícia me mandou um ofício aqui, eu preciso fornecer as imagens. Putz, aconteceu uma situação complicada aqui, eu quero melhorar a segurança, quero ver o que aconteceu para que não aconteça mais. Então, quero controlar o acesso, quero melhorar o acesso, quero mandar convites para os meus visitantes, para que eles possam entrar sem falar na portaria. Então, a manutenção, gente, assim, essencial para um condomínio desses. Tanto que, assim, hoje os clientes de manutenção estão com a gente há muitos anos, clientes de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e as pessoas não largam porque é essencial, entendeu? E a gente faz um bom trabalho e a gente, pelo que o Eduardo falou, a gente é muito humano, tanto com os nossos funcionários quanto com os nossos clientes. E eu acho que isso também é um dos pilares da empresa que a gente tem que seguir. Você é uma das pessoas, inclusive, que gerencia. Se É. alguma coisa deu errado, você tem que cobrar dele, porque ele é o nosso supervisor técnico. De todos nós, Calma, todos nós, calma, todos nós. calma. Não, mas, ao meu ver, eu acho que existem verdades que são estabelecidas para tem que entender. Dentre elas a seguinte: está funcionando, tá bom, não preciso da manutenção. Olha, você às vezes está andando, você está respirando, mas você está com um problema escondido que você não sabe. Você não tem que ir ao médico, fazer uma prevenção, fazer um exame para descobrir o seguinte: olha, a pressão tá boa, isso aqui tá bom, mas olha só, mas no entanto você tem algo escondido aqui, ó. Trata, pode ficar pior. Capis, né? Exatamente. A manutenção seria isso. Só que eu não tô falando de um ser humano, mas sim de equipamentos, tá? Eu vou uma ação preventiva, porque a corretiva se torna mais caro. O Caulinho levantou uma bola que é interessante. Por exemplo, eu investi R$ 100.000 de equipamento de segurança eletrônica hoje. Só que eu tô num local onde a maresia é uma constante e não tem manutenção nenhuma. Provavelmente daqui a 2, 3 anos, no máximo, eu vou ter que reinvestir num valor maior do que esse.
E como é que eu falo agora pro condomínio que eu falei que não precisava de manutenção e que vou ter que colocar 150, 200 mil dentro do equipamento em 3 anos? Não cabe. Será que seu sistema está funcionando mesmo? Então ligue para a Sertel que a gente vai descobrir para você. A gente vai até você, faz um orçamento e entende se o seu sistema está de fato funcionando como deveria. Ligue 21024000. Bom, temos um bloco de perguntas rápidas que foram feitas pelos nossos clientes, né? Através das redes sociais, através de perguntas, né? Via WhatsApp, nossa central de atendimento. E o senhor Valdir perguntou: moro em um prédio antigo. Dá para instalar câmeras modernas? Lógico que sim. Olha, os equipamentos eles foram feitos para todos, né? Se é pequenininho, se é grande. E muitas vezes é curioso que eu escuto muito assim: ah, mas o meu prédio é pequenininho, eu não tenho orçamento para isso. Ah, não precisa ser tão assim. Como não precisa? Primeiro, que a gente precisa sempre do melhor. E segundo, que a tecnologia ela está para todos e bem disponível a nível financeiro, né, Caulinho? É muito assim acessível. Os equipamentos estão acessíveis. A leitor facial, as pessoas pensam caríssimo, não é verdade. E cuidado para não comprar errado, né? Ontem eu recebi uma solicitação e a pessoa porque queria saber o preço, o preço. E eu falei, calma, não é assim. A gente precisa verificar quantas faces são, aonde vai colocar, os acessórios que precisam, por onde vai passar o cabo. Olha quantas coisas acontecem nos bastidores de um simples leitor facial. E a pessoa quer ver preço, não, ela quer entrar em casa em segurança. Ah, vou comprar um leitor facial, vou colocar no sol. Vai funcionar? Nossa, não vai. Dependendo da marca, não vai. Dependendo do modelo, não vai. Então, são muitas Variáveis, né? variáveis que, que estão em volta dos nossos produtos. Por isso, a questão do projeto. Tudo é acessível para todos, mas faça um projeto, mesmo que seja um projeto que comece pequenininho, mas pensando grande, porque a segurança eletrônica ela tem essa vantagem. Você pode idealizar algo enorme e fatiar, fazer por partes. E vai ficar super satisfeito e vai começar devagarzinho até você ter aquilo que você idealizou. Até porque a segurança não se brinca, né? Uhum. Bom, a senhora Mônica perguntou, e eu acho que essa pergunta é ótima pro Eduardo. O meu portão automático vive dando problema. Ela não é nosso cliente, tá, gente? Ainda bem, né? Ela perguntou se é normal. Bom, normal não é. Tá, dona Mônica, não é normal. Talvez o que falta realmente é um olhar de um especialista, de alguém que realmente entenda do todo. Porque as pessoas, quando falam em portão, ela pensa que é apenas a máquina, né? Vou comprar um motor aqui, vou chamar meu vizinho ali que ele disse que ele entende, vou colocar aqui e agora vai ficar maravilhoso. E afinal, pô, abria na mão, agora eu coloquei em uma máquina. Só que existe todo um universo por trás disso. O que que eu explico para todo mundo que é muito básico? Que o mesmo esforço e demanda que você tem ao movimentar o seu portão, seja ele automático ou não, é o que essa máquina vai fazer. E ter o conceito de entender qual é a sua real necessidade. Por exemplo, eu tenho aqui esse portão, eu estou empurrando, ele está prendendo em tudo quanto é canto. É na Peraí, estrutura, eu né? tenho que ter uma questão, de repente, de serralheria. E quem tem esse olhar? É o especialista, é o técnico, é uma empresa respaldada, e tem alguém que tem um know-how para poder dizer assim, olha, você precisa disso, disso e disso, para você poder aplicar bem aquele valor ali exposto com relação ao condomínio. Muito provavelmente na questão dela, eu posso ter um dimensionamento errado com relação à estrutura do portão ou da própria máquina. Eu pego motores de residência e coloco num condomínio, ele não vai suportar. O portão é maravilhoso, não vai suportar? Não, não vai. Por quê? Foi adequado de forma errônea. Porque faltou você ter esse profissional e esse apoio da empresa. Para isso nós estamos aqui. É nisso que nós existimos. Inclusive, após esse podcast, nós inclusive já vamos entrar em contato com a senhora Mônica para ver se a gente consegue marcar uma visita para ir até a senhora. Caulim, senhor Evandro, rápida resposta por causa do tempo. O senhor Evandro perguntou: eu tenho uma empresa pequena, vale a pena ter alarme e controle de acesso nessa empresa? Sim.
Justifique sua resposta. Essa queria rápida. Então, sim, vale muito a pena. O investimento não é alto, é baixo. E seja um pequeno negócio, um pequeno condomínio, a gente sempre tem situações onde a gente não gostaria de passar. No caso das câmeras, a gente precisa ter para poder entender o que está acontecendo, para poder prevenir numa próxima vez, né? E o alarme, né, gente? Hoje, essa semana eu estava vendo ali na área de Vila Isabel, que tá rolando muitas invasões, as pessoas entrando dentro de condomínio para roubar produtos de limpeza, coisas simples assim, muito complicado. Então, hoje em dia a gente não pode brincar com isso, então tem que colocar sim, tá? É praticamente obrigatório. Se você tem um negócio de rua, um condomínio, você precisa desses Então, equipamentos. é uma máxima que falam muito e é verdade. As pessoas vão procurar entrar onde tem mais facilidade, né? Se o ladrão tiver a intenção de entrar em algum lugar, ele vai olhar, aqui tem câmera, aqui tem alarme, pô, nem vou entrar porque vai me dar muito trabalho. Então, Inclusive, saiu uma matéria recente que 60% dos condomínios que, depois que implantam, né, condomínios e empresas, depois que implantam sistemas de câmera, elas têm uma redução de 60% na questão de infrações, né, de tentativas de roubo, etc. Inclusive, a gente falou sobre isso nas nossas redes sociais, no Instagram da Sertel, no nosso LinkedIn. Então, se você quiser, pode ter mais conhecimento, você pode seguir a gente e ficar ligado em todas as novidades. fala o nosso Instagram, né? Sim, nosso Instagram é Sertel Oficial. Vou comentar uma única coisa aqui. Existem câmeras hoje que só pelo fato de eu encostar na porta, eu chegar próximo do acesso, no horário, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente define o horário. Essa câmera, ela já alarma. Você não precisa nem que a pessoa entre na sua porta. Identificou que é uma pessoa, que ela chegou perto da sua porta, ela alarma. Então, com sirene, com tudo. Então, hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada para esse tipo de problema. Perfeito. Obrigada, Caulin. Obrigada, Deise. Obrigada, Eduardo. Se você quiser que a sua pergunta também apareça aqui no Segurança Pode, mande uma mensagem pra gente através das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, entra no nosso WhatsApp no 21024000 e esteja mais informação e a sua pergunta pode aparecer aqui. Bom, esse foi o nosso episódio piloto, episódio 0, para que vocês conhecessem um pouco mais sobre a Sertel, sobre a nossa empresa. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, nos assistindo, a nossa CEO, o nosso gestor de projetos, o nosso supervisor técnico. Queria convidar a todos para, mais uma vez, seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. E é isso, nós queremos que você entenda e te mostrar ao longo de todos esses episódios que nós teremos, de toda essa temporada, que segurança é uma necessidade, ela não é um luxo. Então, continue com a gente na linha com a Sertel, porque segurança pode.